Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Hoje, nesta manhã de domingo, estamos aqui na nossa sala para o estudo da nossa lição. Estamos aí no começo dessa lição, desse trimestre, que começamos hoje, o Deus que nos alcança. A nossa lição é uma lição importantíssima, vem falando aí sobre o plano redentivo de Deus, quando o ser humano decidiu usar o seu livre-arbítrio para escolher o pecado, para escolher o mal, para quebrar a aliança com Deus, para desviar dos ensinamentos de Deus. Então Deus, ele começa aí essa missão de busca, essa missão de salvação, tá? Convido você a orar comigo neste momento e nós vamos pedir a bênção de Deus pelo nosso estudo. Nosso Deus querido, bom Pai, graças te damos por este privilégio, esta oportunidade de mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Espírito Santo agora mais uma vez, ó Pai, que permaneça conosco. O Santo Espírito é o nosso professor e nós estamos como alunos dispostos a aprendermos, a sermos, ó Pai, instruídos pela Tua Palavra. Pedimos estas bênçãos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Nós também pedimos uma bênção especial por todos desta sala e pela sua família também. Que o Senhor estende a Tua mão para guardá-los, para protegê-los e para abençoá-los, ó Deus, salvando cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, é o Deus que nos alcança. Vem contando aqui para nós, a nossa leitura de hoje baseia no capítulo 3 de Gênesis, verso 9 de verso ao 15. Quando Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, decidiu, depois da advertência de Deus em que eles não comessem daquela árvore, da ciência do bem e do mal, mas ainda assim eles, depois de dar ouvidos à serpente, só para deixar claro que a serpente, aquele animal, ele estava sendo ali usada como instrumento por Satanás. Satanás incorporou na serpente para que ela falasse. A serpente era um animal que Eva e Adão ali no jardim presenciava todos os dias, nunca tinha visto algo diferenciado na serpente, nem nenhum dos animais. Mas esse dia, a serpente, de uma forma diferente de todos os demais dias, ela começa a conversar, ela começa a falar, e aquilo, curiosamente, despertou a atenção em Eva, que estava ali próximo da árvore da ciência. É claro que a serpente não estava de si mesmo falando, um animal não foi criado para falar, assim como o ser humano. Mas ela estava sendo usada por Satanás como instrumento, ok? Depois que eles comeram, eles usou o livre-arbítrio de escolha que Deus deu ao ser humano para decidir contra Deus, desobedecer a Deus e quebrar a lei de Deus, ok? E a isso eles fizeram. Só que depois que eles haviam ali comido, eles sentiram ali a consequência imediata da desobediência. Então, consequentemente, eles perceberam que algo estranho havia acontecido, porque nunca eles ali, depois de ser criado por Deus, vira algo tão estranho acontecer, Eles nunca tinham visto um ao outro que estava
despidos, estavam nus, estavam sem roupas, né? Eles, obviamente, usavam ali uma roupa dada por Deus, né? Que era representada como a justiça de Deus. Tá? Era uma roupa espiritual, né? Só que o pecado causou ali essa deficiência, né? Eles perderam aquela roupagem, o pecado tirou deles. E eles olharam um para o outro e viram que estavam despidos, sem roupas, nus. Sentiram ali envergonhados. Queridos, eu quero aqui tirar algumas lições desta nossa lição de hoje para nós. Tá? É óbvio que qualquer lição que nós estudarmos, nós precisamos extrair importantes lições para nós, para ser vivenciadas, praticadas por nós, ok? Muito bem. Depois que eles pecaram, queridos, desobedecendo a Deus, a primeira consequência do seu pecado foram a nudez. Eles perderam ali, né, essa roupa que eles tinham, tá? Que era a justiça de Deus. O pecado, ele causa essa deficiência, ok? Como consequência, eles procuraram se esconder, sabia que Deus iria vir ao seu encontro, né? E quando Deus chegou ali no final do dia, na virada do dia, era costume de Deus todos os dias ter esse encontro com o santo casal ali no jardim. Então eles se esconderam atrás de uma árvore, de um arbusto, né? É óbvio que era incapaz, né, de se esconder. O pecado é que faz isso. Nós não conseguimos esconder da presença de Deus. Deus, ele nos vê aonde nós estamos, em qualquer lugar, né? Ainda que você suba, desça, sei lá, vai para todos os lugares, você não consegue esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente. Ok? Muito bem. Mas eles se esconderam, tá? Então, em primeiro lugar, queridos, nós temos aqui algumas sessões que aconteceram ali. A primeira delas, Deus, quando chega, pergunta: aonde você está? Deus sabia que eles estavam ali, claro, atrás daquela árvore. E aqui eu quero tirar uma lição, queridos. Por que eles esconderam ali? Primeiro, porque eles estavam envergonhados. Não queria encontrar com Deus. Sabia que tinha pecado, que tinha errado. Tá? A primeira consequência do pecado, queridos, é separar o ser humano a criatura do Criador. Então, essa foi a primeira consequência. Tá? Também aqui, o Adão e Eva, quando eles sentiram que havia pecado, eles tentaram resolver o seu próprio problema. Essa é a tendência do ser humano no pecado, tentar resolver o seu problema por si mesmo. A consequência, resolver por si mesmo. E isso é impossível. Então a forma deles tentar se esconder de Deus foi uma tentativa de tentar resolver, né? Porque Deus havia dito: se vocês comerem, certamente morrerás. Ok? Isso é chamado de salvação pelas obras. Quer dizer, eu cometo pecado, eu erro e tento resolver por mim mesmo a situação. Tá? Resolver com as minhas próprias, o meu esforço, as minhas obras. Tá? E isso é impossível. A forma de Deus fazer esta pergunta, aonde você está, é uma demonstração, queridos, da busca de Deus.
Claro que Deus já sabia onde eles estavam. Mas aqui Deus demonstrou que ele estava buscando. Ele estava procurando o ser humano que havia se distanciado, levado pelo pecado. Então Deus, ele continua com essa busca hoje. Ele continua me buscando, continua buscando você. Então, por isso, queridos, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 1, o Senhor Deus diz assim, olha, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, veja só, Deus está dizendo assim, olha, filho, se você pecar, eu não gostaria que você voltasse à prática do pecado, mas se isso vir a acontecer, quer dizer, não há necessidade, não precisa que você continue se distanciando, continue indo embora, continue fugindo. Mas Deus disse assim, olha, eu sou o seu advogado, eu posso advogar a sua causa. Eu posso, sabe, interceder por você. Tá? Então aqui nós temos essa busca constante de Deus pelo ser humano, por cada um de nós. Tá? Por exemplo, lá em João, no capítulo 15, verso 16, ali o Senhor Jesus disse assim, não foste vocês que me escolhestes, mas eu, pelo contrário, eu escolhi a vocês. Ou seja, né, ele disse assim, não fosse vocês que vieram a mim procurar, mas eu que procurei vocês, eu que escolhi vocês. Entendeu? Então, essa busca sempre é de Deus. Outra coisa importante, queridos, depois que Adão chega diante de Deus e ele diz assim, olha, Senhor, eu tive medo e por isso me escondi. Tá? O pecado, queridos, ele traz medo, ele traz pavor, desespero, sabe? O pecado, ele é a coisa pior que existe no universo. Porque o pecado, além dele causar essa separação da criatura com o Criador, o pecado, ele tende a destruir. Então, essa forma de esconder de Deus, tá? É uma consequência do pecado em que ele traz esse pavor, ele traz esse medo, tá? Porque ele é destrutivo. Ele destrói, ele acaba. Então, aonde o pecado entra, certamente ele traz ali destruição. Ok? Deus faz então uma pergunta para Adão: você comeu da árvore que eu disse que não deveria comer? E ali começa uma sessão, né, de desculpas e acusações. Adão se desculpa acusando a mulher de ter lhe dado do fruto, né? E ele comeu. Ou seja, ele tira a sua culpa, né? Como se nada tivesse acontecido com ele, e ele joga essa culpa, tá? Para a mulher. Então ele se desculpa a si acusando alguém. A nossa tendência, querido, é exatamente isso, é não assumir a responsabilidade, né, dos nossos erros e sempre acusar alguém como culpado. Entendeu? E Deus então pergunta para a mulher e ela também acusa, né? Ela se desculpa como se não fosse culpada, acusando a serpente como a responsável por lhe enganar. Tá? Ok. No final aqui, queridos, com essas sessões de desculpas e acusações, leva então a Deus sendo culpado de tudo. Tá? Ou seja, Adão está dizendo, Senhor, se não fosse o Senhor ter criado a mulher e me dado como uma companheira, isso não teria acontecido. Eu não teria pecado. Tá? Da mesma forma, a mulher acusa a Deus por ter criado a serpente. Se o Senhor não tivesse criado a serpente,
tá? É óbvio que eu não seria enganada e isso não teria acontecido. Então, no final, Deus é o culpado. Queridos, realmente é isso que acontece conosco, tá? Nós sempre temos a tendência de acusar a Deus, tá? Com os problemas que nós acarretamos por consequência dos nossos erros. Nós sempre temos essa tendência de acusar a Deus, como se Deus fosse o culpado dos nossos problemas. Uma vez que foi nós que escolhemos, decidimos distanciar de Deus, afugentar de Deus, errar, fazer isso, fazer aquilo, tá? E quando os problemas vêm, quando nós enfrentamos as dificuldades, então acusamos a Deus, tá? Como se Deus ele fosse o causador dos nossos problemas. E isso não é verdade, tá? Os nossos problemas, né, que nós enfrentamos são consequências dos nossos próprios erros, consequência de vivermos em um mundo que está contaminado com o pecado e temos essa natureza pecaminosa e nós erramos, nós pecamos, né? Muito bem. Então, queridos, no verso 15, Deus apresenta o plano da salvação, tá? Em Efésios, né, ali propriamente no capítulo 1, se eu não me engano, o verso 6, nós temos ali aonde Deus já tinha um plano, antes da criação do mundo, antes da criação, da nossa criação, ele já tinha um plano de nos salvar. Quer dizer, Jesus nesse plano já havia morrido, porque ele havia planejado morrer por cada um de nós, caso viéssemos a cometer o pecado. Tá? Então Deus apresenta ali no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, esse plano que ele já tinha. Quando ele condena a serpente, dizendo ali, olha, você, serpente, ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher, né, esmagará a sua cabeça. Ou seja, ali Deus apresenta o plano redentivo, o plano da salvação. Tá? A serpente ali, quando Jesus expressa, ele está dizendo, né, ao próprio Satanás que usou a serpente, dizendo assim, olha, você ferirá o calcanhar do descendente da mulher. O descendente da mulher aqui é Cristo, que nasceria, ele viria, encarnaria, tomaria a nossa natureza, tá? Encarnaria a divindade na humanidade, nasceria, né, de uma mulher, ou seja, seria gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, no caso Jesus foi gerado, né, pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu para nos salvar. Então esse é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, representada aqui pelo próprio Satanás. E foi ali na cruz, quando Jesus disse, estar feito, nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito, e ali ele inclinou a sua cabeça e morreu, entregou a sua vida. Nesse momento Jesus estava pisando na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. Ali ele recebeu o golpe mortal da condenação eterna, tá? Como consequência, tá, do seu pecado. Então, Jesus pisou na cabeça da serpente, ok? Então, queridos, essa nossa lição é muito importante, porque ela vem apresentando aqui um Deus que tem uma missão, que é a missão de nos salvar, ok? Quero desejar a você um dia muito abençoado, que realmente esta lição possa lhe trazer grande esperança, alegria no seu coração. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo amanhã, se Deus quiser, com a nossa próxima lição. Um abraço a todos e até logo.